Paz do Senhor, irmãos. É muito bom estarmos na casa do Senhor, visto que o Senhor, Ele reserva para o seu povo, quando se reúne, manifestações especiais da sua glória. Quando nós oramos ou meditamos, seja em um devocional pessoal, o Senhor fala conosco e se manifesta. Mas há uma manifestação especial quando o povo de Deus se reúne de maneira coletiva para buscar o Senhor. Glória ao nome de Jesus. E, meus amados irmãos, em uma fogueira, mesmo aqueles gravetos ou aquelas partes que estão molhadas ou que ainda estão verdes. Eu trabalhei durante muito tempo no campo, na época que se podia tocar fogo. Agora não pode mais, né? E quando a gente juntava no que a gente chamava de coivara, juntava as madeiras secas, verdes, quando tocava fogo, queimava tudo. Assim é quando nós nos reunimos. Glória a Deus. Nós ajudamos, um ao outro ajudou. Glória a Deus. Nós nos ajudamos mutuamente na fé, na graça e no poder do Espírito Santo. E o fogo queima. Glória a Deus. E aquele que estiver com dificuldade de queimar quando está sozinho, vai queimar, porque nós estamos juntos nesse propósito. Irmãos, no domingo passado, eu falei a respeito de algumas experiências pessoais concernente a trabalhos de feitiçaria que fizeram contra mim. Quantos se lembram? Ou vocês não estão lembrando? Hã? Não foi nesse passado? Foi no anterior? Não, no começo do culto. Nesse domingo. No começo do culto. E nós oramos sobre essa questão. Os irmãos anotem tudo que o Espírito Santo falar na igreja. Seja no começo do culto, no meio do culto, no final do culto. Vamos ficar ligados em cada movimento. Amém, irmãos? E hoje eu queria, juntamente com os irmãos, segundo a graça que o Senhor nos der, avançar um pouco mais nesse tema, olhando inicialmente para dois textos da palavra de Deus, ambos no livro de Mateus, o primeiro dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, Mateus. O primeiro texto é no capítulo 11 e versículo 12. Nós colocamos como título nesta mensagem, confrontos e conquistas. Confrontos e conquistas. Mateus capítulo 11 e versículo 12. Assim nos diz a preciosa palavra de Deus. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, ou é tomado, ou se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, e os violentos o tomam pela força. Então, se de uma forma o reino de Deus é vítima de violência, por outro lado, o reino de Deus
avança de vitória em vitória, e isso acontece por meio de um conflito espiritual, que aqui é nominado como violência, essa guerra espiritual. E em Mateus, o segundo texto, capítulo 17 e versículo 21, que diz, capítulo 17 e versículo 21, algumas páginas à frente. Palavras de Jesus. Na minha Bíblia, essas palavras também estão grafadas na cor vermelha. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e jejum. Aqui, irmãos, nesse último texto, está um exemplo de um caso que os discípulos não puderam resolver. E o Senhor Jesus teve que orientá-los, dizendo-lhes que esse tipo de problema, esse tipo de caso, só poderia ser resolvido através de uma combinação de oração e jejum. Como os irmãos sabem, no contexto, Jesus havia subido ao monte da transfiguração, levando consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E os outros 9, permaneceram esperando que Jesus e esses 3 descessem do monte. Eles ficaram esperando, e enquanto isso, um homem levou o seu filho, um rapazinho, aos discípulos, para que os discípulos curassem aquele rapaz, porque ele sofria de um tipo de epilepsia. Só que aquela epilepsia, ela era causada por um demônio. E os discípulos, aqueles 9 que estavam esperando Jesus descer do monte, não puderam solucionar aquele problema expulsando o demônio daquele rapazinho. Isso significa, irmãos, em primeiro lugar, que existem enfermidades que são impingidas por demônios. E também podemos entender que existem alguns demônios que vão sair mediante um comando mais simples, do tipo, sai em nome de Jesus. E existem outros demônios que precisam ser expulsos violentamente, porque são espíritos malignos teimosos. São espíritos malignos que se instalam na vida de uma pessoa em um ambiente por meio de uma aliança, por meio de um acordo, com algum tipo de consentimento daquele que, vamos dizer, se torna a vítima. Porém, ele é uma vítima do tipo vítima ativa. Quem estudou vitimologia sabe o que é vítima ativa. É aquele que concorre com a sua própria ação ou com a sua omissão para ser vitimado. Então, com algum tipo de consentimento, como por exemplo, quando a pessoa recebe
um passe, quando a pessoa faz algum tipo de negócio com um espírito, oferecendo a esse espírito algum tipo de oferenda, para em troca, é um negócio. Você dá e eu te dou. Então, oferece ao espírito algum tipo de oferenda, em busca de um favor espiritual. Ou ainda, porque o espírito foi chamado mediante invocação. Ou também, irmãos, são demônios resistentes, porque são demônios territoriais. São demônios que se julgam dominadores de determinados ambientes geográficos, como países, como cidades, bairros, casas e outros ambientes geograficamente identificados, como em Daniel capítulo 10 e versículo 13, que fala sobre um demônio que ele nominou como príncipe da Pérsia, que era um demônio que impediu o tráfego de um anjo que trazia uma resposta para Daniel, e ele fez isso durante 21 dias, até que Miguel, um anjo mais graduado, entrou em batalha contra esse demônio para liberar o anjo que trazia uma mensagem para Daniel. Ou como a legião de demônios que estava no homem gadareno. A Bíblia diz, irmãos, é uma coisa impressionante. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5 e versículo 6, que quando aquele homem que estava com uma legião de demônios, ao longe ele viu Jesus, ele prostrou e a adorou. Nós não podemos ficar impressionados porque alguém está prostrado e está adorando. A Bíblia diz: examinai os espíritos para ver se eles procedem ou não de Deus. Não fique impressionado porque alguém está adorando, porque alguém está falando palavras de adoração, porque alguém está prostrado. Como eu falei para os irmãos, nós somos orientados a examinar os espíritos para verificar se eles procedem ou não de Deus. Algum tempo passado eu recomendei para os irmãos a leitura de um livro, que inclusive já está em domínio público na internet, não sei se alguém abriu. Eu falei com espíritos. Eu vou recomendar novamente, os irmãos anotem. É um livro antigo, está em domínio público. É uma experiência de um pastor que durante muitos anos ele serviu ao espiritismo. E ele disse no livro, ele diz que muitas das reuniões começavam com a leitura de um salmo e começavam com aqueles cânticos tradicionais das igrejas cristãs, do tipo: no jardim Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender. Então, meus amados irmãos, não vamos ficar impressionados simplesmente porque alguém está prostrado adorando. Vamos examinar os espíritos para ver se procedem de Deus. E aquele e aquela que é espiritual discerne bem todas as coisas. Se for fogo estranho, deve ser rechaçado, rejeitado em nome de Jesus. E não dê glória a Deus junto com ele. Então, irmãos,
no versículo 10, abrimos esse parênteses, mas vamos voltar ao nosso tema, que é o seguinte, no versículo 10, aqueles demônios que eram a legião, rogaram muito para que eles não fossem enviados fora daquela província, fora daquela região. Então, queridos irmãos, existem demônios que se julgam a si mesmos dominadores de determinados ambientes geográficos, embora verdadeiramente não o são. Glória a Deus! Eles se julgam e agem como dominadores de determinados ambientes geográficos, mas não são. Porque a Bíblia declara no Salmo 24, versículo 1 e 2, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Porém, esses demônios resistem ao máximo que podem. Só que tem uma coisa: quando eles são confrontados com a oração da fé e o jejum, quando eles são confrontados por um servo de Deus ou uma serva de Deus de vida no altar de Deus, as palavras que saem da boca daquele servo saem como labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Oh, aleluia. E sabe o que acontece? Pelo poder do nome de Jesus, aqueles demônios fogem desorientados. Fugir desorientado é fugir sem saber para onde ir. A Bíblia fala que eles fogem por 7 caminhos. Evidentemente, quem está fugindo só pode fugir por um caminho. Mas eles fogem por 7 caminhos porque eles ficam desorientados, sem saber como correm, para onde correr. Tudo por causa de uma palavra. Em nome de Jesus. Por um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, a autoridade. Oh, aleluia. E nós precisamos, irmãos, saber que há poder no nome de Jesus. E é um poder explosivo. Aleluia. E precisamos saber também. É por isso que o crente não fica tremendo de medo, porque ele está sendo chantageado por demônios, porque ele está sendo pressionado por demônios, porque ele está sendo acossado por demônios. Porque nós precisamos saber que nós estamos armados. Nós não andamos no mundo espiritual desarmados. No mundo espiritual, nós andamos armados. A Bíblia diz que as nossas armas são armas de ataque e armas de defesa. O crente, ele não fica só se defendendo. As suas armas, que são poderosas em Deus, armas destruidoras, são armas de ataque e armas de defesa. Aleluia. Nós não vamos para o combate recitando, com todo respeito, o Salmo 91. Que tem uns que recitam o Salmo 91, deixa o Salmo 91 aberto dentro de casa, faz um patuá com o Salmo 91, escreve o Salmo 91, dobradinho, coloca na carteira. Não. Nós não vamos com essas perfumarias. Nós não vamos rezando, orando o Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração de Coreba. Nós vamos marchando com armas poderosas. Oh, aleluia! Armas de combate e armas de defesa. Aleluia! E nós estamos
não apenas sendo armados, mas como também estamos sendo treinados. A Bíblia diz que o Senhor treina as nossas mãos e os nossos dedos para a batalha e para a guerra total também. Nós tanto vamos para a batalha, como também vamos para a guerra total, em nome do Senhor Jesus. Agora, é uma coisa muito importante, porque Jesus falou aqui de uma espécie de demônios que só sai com jejum, com oração e jejum. E nós podemos entender que não há nada errado em o crente ir para a guerra espiritual, para a batalha espiritual, para as lutas espirituais, super armado. Super armado. Oh, mas você está com todas essas armas, com todo esse arsenal. Você está aí com essa metralhadora para matar esse espírito do tamanho de um mosquito? Sim. É melhor ir super armado para a batalha do que ir subarmado, ir sem armas. Eu vou aqui porque na força do meu argumento, na força do meu braço, na força do meu direito, eu vou vencer. Esse daí está subarmado. Subarmado. E eu achei assim, irmãos, como um exemplo, Davi, ele levou 5 pedras quando ele foi enfrentar o gigante Golias. E nós podemos inferir que ele teria pensado o seguinte: se a primeira pedra não atingir esse gigante, eu ainda tenho 4 pedras. Mas a primeira pedra acertou a testa do gigante. E como nós sabemos, ele foi bem sucedido. E ele voltou com as outras 4 pedras. É melhor você usar a oração e o jejum e as demais armas espirituais do que ir para a batalha subarmado. Então vamos voltar. Eu voltei com as 4 pedras, só usei uma pedra. Não há nenhum problema. Glória seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, há uma coisa que nós temos que saber. Os poderes das trevas, eles são realidades. As coisas espirituais, elas são mais realidades do que coisas físicas e materiais. E na maioria dos problemas, no núcleo dos problemas, na raiz dos problemas que nós enfrentamos, está a operação de algum demônio, de algum poder das trevas. Agora, tem umas coisas. Os demônios, eles tentam se esconder, eles tentam camuflar aquela situação, e a pessoa às vezes olha para aquele comportamento e fala: não, esse comportamento é um comportamento puramente emocional. Porém, no núcleo daquele problema, na raiz daquele problema, pode ser um problema de incredulidade, pode ser um problema de desobediência a pai, a mãe, pode ser um problema de desrespeito, de irreverência, pode ser um problema de roubo, de furto, de engano, pode ser um problema de malícia, de corrupção. Na raiz daquele problema, há uma obra comandada por um demônio, ou vamos falar assim, por um consórcio ou uma legião de demônios. Agora, o que o crente precisa fazer? Ele precisa identificar e confrontar
aquele demônio no nível de resistência. Não apenas, e quero que os irmãos atentem para isso, não apenas em nível de defesa, mas em nível de resistência. E a palavra do Senhor assegura: sujeitai-vos a Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você não pode tratar no seu trabalho de uma situação espiritual com armas materiais, com armas emocionais. O combate às situações espirituais só pode ser lutado, resistido com armas espirituais. Agora aqui nós aprendemos que a sujeição a Deus e a sua palavra, que é a boca de Deus, gera resistência ao poder de Satanás. E em qualquer momento que for, essa resistência, ela vai gerar a fuga, como nós falamos agora há pouco, desordenada, desesperada dos demônios. Agora, meus amados irmãos, quando nós temos isso construído bem no fundo das nossas mentes, ninguém pode nos deter. Quando isso acontece, milagres inacreditáveis começam a acontecer. Estou falando de milagres inacreditáveis, estou falando de milagres do tipo maravilhas. Maravilha, quando nós falamos maravilha, é um pouco mais do que um milagre. Aleluia. E quando isso acontece, as pessoas, elas não vão aguentar, porque está escrito que quando Deus começa a operar na vida de uma pessoa, aqueles que estão ao redor, ou aqueles que tomam conhecimento, glorificarão o Pai que está no céu. Porque você ora e jejua em segredo. Você ora no segredo do seu quarto. Você jejua de maneira que as pessoas nem sequer desconfiam que você está em um momento de intimidade maior com Deus por meio do jejum. Você faz isso secretamente, porém o Senhor, Ele recompensa publicamente. Ele faz questão de recompensar publicamente, para que todos vejam e nas palavras de Jesus glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala a respeito, e nós estamos nesse caminho de prodígios, sinais e maravilhas, e que são para o nosso tempo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Isso aconteceu com os discípulos no Novo Testamento, e diz que eles viraram o mundo, as cidades, de cabeça para baixo. Eles sabiam quem eles eram em Cristo. Nós não podemos ter crise de identidade. Nós temos que necessariamente saber quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa filiação, a nossa relação com Deus, o nosso DNA espiritual. Precisamos saber que nós temos a natureza de Deus, que Ele implantou a sua própria natureza. Oh, aleluia. Então, os crentes da igreja primitiva, eles não temiam ao Senhor. A Bíblia diz que mais de um governador ficou a noite sem dormir.
ficou a noite sem dormir quando eles eram presos. Aleluia. E eles não se preocupavam nem como, nem onde o diabo iria atacar. Nós vemos até o apóstolo Paulo, alguma vez, a profecia veio, olha, vai acontecer assim e assim com esse homem. E Paulo falou, não há problema, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Eles não se preocupavam, irmãos, como e onde o diabo iria atacar em seguida. Agora tem uma coisa, o diabo é que se preocupava com o que eles fariam no momento seguinte. E é uma coisa muito importante, eles não eram diplomatas procurando levantar uma bandeira de paz com o mundo e de paz com Satanás. E quando nós lemos ali, notadamente, Atos dos Apóstolos, nós vamos verificar que eles não eram omissos em dizer a verdade às pessoas. Quando eles tiveram que enfrentar religiosos, governantes, eles falaram com todas as letras que eles mataram a Jesus, o Messias. Só que tem uma coisa, lá adiante nós vemos essas pessoas perguntando para eles, o que é que nós precisamos fazer para ser salvos? E os apóstolos também disseram com todas as letras, arrependam-se, creiam no Senhor Jesus, porque não há outro nome, não há outra maneira, não há outro modo pelo qual o homem pode ser salvo. Há pessoas que querem ser pessoas crentes, que querem ser politicamente corretos, e na diversidade das opiniões, concordar. Realmente, todo caminho leva a Deus. Não. Só existe um caminho que leva a Deus. Todos os demais caminhos humanistas, espiritualistas, que excluem a pessoa de Jesus Cristo, esses caminhos levam os seres humanos direto ao inferno. São caminhos que sem pedágio e sem parada, porta larga, caminho espaçoso, levam os homens em multidões, abraçados, de mão dadas, para o inferno. Só que muitas vezes, para que os nossos parentes continuem nossos amigos, continuem indo nas nossas casas, não fiquem chateados, não achem que nós somos fanáticos, nós omitimos a verdade. Isso tem um nome. Eu preguei uma mensagem sobre isso com o seguinte título: quando nós negamos a Cristo. Os irmãos lembram? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, os apóstolos estavam no serviço do Espírito Santo. No templo, o discurso era o mesmo. Em casas, a Bíblia fala de casa em casa, o discurso também era o mesmo. Nas ruas, parques, praças, o discurso era o mesmo. Porque o poder é o mesmo, a unção é a mesma. A unção que há aqui na igreja é a mesma unção que deve haver e que há na sua casa e também por onde você passar no seu dia a dia, seja uma rua, seja um parque, seja onde quer que você esteja, a unção é a mesma. Glória a Deus. Agora, eles tinham algo que ninguém podia tirar. As prisões não podiam reter quando eles
foram presos. Eles tinham o poder de Deus. Eles traziam as marcas de Cristo. Eles tinham o bom cheiro de Cristo. Eles tinham algo que o fogo não pode queimar. A água não pode afundar. E eles conquistaram, irmãos. A Bíblia diz que em pouco tempo, toda a terra conhecida ouvira a mensagem do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele prometeu que vai voltar. Cada casa, cada lugar conhecido naquela época recebeu esta palavra em pouco tempo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eles confrontaram o paganismo. Se nós olharmos a história, nós vamos ficar surpresos, porque era pior do que hoje. Mas eles confrontaram e eles conquistaram. Com isso, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, eu anotei o seguinte aqui: não há conquista sem confronto. Há pessoas que querem conquistar, mas não querem o confronto. Eu li, irmãos, que muitos anos atrás houve um avivamento em um lugar. E um irmão, ele movido por este fogo do avivamento, ele saía todas as manhãs para pregar a palavra de Deus. E a mensagem, a pregação dele, era uma pregação muito simples, muito poderosa, mas muito simples. A pregação dele se resumia em dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele repetia a pregação de João Batista, o precursor do Messias. Está valendo, porque toda palavra divinamente inspirada por Deus não volta vazia. E um dia, esse irmão saiu muito cedo pela manhã, e ele estava dizendo essas mesmas palavras, como de costume. E aconteceu que aquele dia era um dia de sacrifício ocultista. Os irmãos que vieram de religiões ocultistas sabem que existem dias da semana que são dias propícios, separados para esse tipo de trabalho. E aconteceu que aquele era o dia do sacrifício. E aqueles homens ocultistas, aquelas pessoas ocultistas, estavam no seu templo. E esse irmão não sabia que algo assim estava acontecendo ali. E ele estava trazendo a sua palavra pública. Então, aqueles homens começaram a enviar encantamentos espirituais contra aquele servo de Deus. E ele começou a se sentir fraco, na alma, e também fraco nos seus lombos, nos seus músculos, no seu corpo físico, porque uma forte carga espiritual estava sendo enviada contra aquele homem. Mas de repente ele começou a falar em línguas estranhas. Ele começou a falar em outras línguas, e para surpresa e espanto de todos, ele se fortaleceu. Então aqueles homens recorreram à agressão física e espancaram aquele irmão, e ele ficou inconsciente, e arrastaram ele para aquele santuário, aquele templo maligno, onde tinha lá os seus ídolos, e deixaram ele ali meio morto. E por volta das 5:30 da manhã, um outro irmão estava indo para a igreja para orar, e ele viu uma Bíblia
no chão. E ele olhou em volta, e ele viu aquele templo maligno, e ele foi olhar e descobriu que o irmão estava ali naquele santuário. E ele correu para a igreja para chamar o pastor, que já tinha começado o culto de oração. E o pastor e toda a igreja foi para aquele lugar onde aquele irmão estava como que tendo sido sacrificado. E quando eles chegaram, aquele irmão ainda estava respirando, e eles deram assistência para aquele irmão. Só que eles fizeram algo mais. Eles destruíram aquele templo de feitiçaria. E quando a notícia chegou ao governador daquela localidade, ele convocou o pastor e toda a sua congregação. E quando viu aquele contingente de pessoas, ele viu que não tinha outra escolha senão dizer: nós somos da paz, e aqui neste lugar a liberdade de culto, e todos devem aprender a respeitar esse direito. E a partir, irmãos, daquela data, muitas pessoas começaram a renunciar à adoração daqueles ídolos, entregaram as suas vidas para Jesus Cristo, e aquele templo do maligno nunca mais foi reerguido, e um grande avivamento eclodiu naquela região. Agora, não houve a morte de um filho de Deus nesse processo, porque as pessoas tinham medo de entrar, ou até de se aproximar daquele lugar, daquele templo das trevas, porque as pessoas acreditavam que os espíritos iriam destruir ou matar qualquer pessoa que ousasse se aproximar daquele lugar sem ser convidada por aqueles que lideravam aquele movimento espiritual das trevas. Olha, queridos irmãos, às vezes não há nenhuma opção para a paz até que haja guerra. Na própria história da humanidade nós vemos que pessoas amantes da paz, muitas vezes elas tiveram que pegar em armas para se defender. Há um ditado que diz: nenhuma guerra, nenhuma paz. E eu estava pensando o seguinte: se os demônios se levantam depois da meia-noite para fazer estragos, talvez aquele do Salmo 91, isso significa que você e eu também, como filho de Deus, devemos nos acordar antes da meia-noite para bombardear à meia-noite. Quando os demônios passarem, nós já estaremos em nossos postos, bombardeando, atirando as nossas flechas, atirando os nossos dinamites. Aleluia. Agora tem uma coisa: quando você fizer isso, os demônios vão fugir e não vão se atrever a voltar. Estou falando isso para você aplicar lá na sua casa. Estou falando isso para você aplicar lá na sua vida. Porque quando você fizer isso, quando os demônios ouvirem o seu nome, só de ouvir o seu nome, eles vão fugir. Eu li uma história também, irmãos, assim, bastante dramática, que uma noite 3 mulheres envolvidas com bruxaria, elas foram enviadas numa missão para fazer um trabalho para que um crente ficasse leproso. Porque fora dito que aquele crente estava orando e jejuando, e ele estava atrapalhando o trabalho espiritual
naquela localidade, porque ele estava orando e jejuando para impedir, para que fossem cessados as atividades de feitiçaria e de bruxaria naquela área. E de fato a palavra de Deus diz: e tudo que proibirdes aqui será proibido em uma dimensão espiritual. Então, essas mulheres tiveram que passar em frente de uma igreja onde havia uma vigília. E o líder daquela reunião, ele sentiu por revelação do Espírito Santo uma presença espiritual do mal. Eu creio que todos nós temos essa experiência em nossa vida espiritual de identificar presença espiritual do mal em certos ambientes. Às vezes, até mesmo na igreja, a gente identifica que há uma presença espiritual do mal em alguns momentos. E eu quero lhe dizer, quando você identificar isso, o Senhor não está te dando uma revelação apenas por curiosidade. Não é apenas para satisfazer uma curiosidade. Ele está te dando uma revelação para que você entre em batalha. Glória a Deus! E aquele irmão conclamou a igreja para orar com mais intensidade e para pedir que o sangue de Jesus agisse e viesse como fogo e queimasse toda aquela presença do mal em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os irmãos oraram intensamente, os irmãos oraram de forma agressiva, e imediatamente aquelas mulheres ficaram paralisadas. Uma delas tropeçou e caiu no chão. Ela estava carregando uma vasilha com uma substância, um preparo, que representava aquela lepra que seria derramada sobre aquele irmão. E aquela substância caiu sobre ela. A segunda ela não pôde se mover. E ela falou para a terceira: olha, pega esse pote e vai realizar essa tarefa. E a terceira, ela se recusou e fugiu, foi a única que escapou. E ela reconheceu o poder de Jesus Cristo, entregou a vida a Jesus Cristo, e foi a única que viveu para contar a história. Creio que Deus poupou a vida dessa mulher para que ela fosse capaz de contar, de testemunhar que Deus é maior do que qualquer outro poder que possa existir. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, eu sei que é difícil acreditar, mas a verdade é que todos nós estamos em uma batalha espiritual. A verdade é que contra nós, contra cada um de nós, existem forças das trevas com armas apontadas para trazer a destruição. E nós temos que entrar em batalhas e lutar. Cada pessoa tem que lutar. Alguns começam a batalha mais cedo. Para outros, ocorrem mais tarde. Mas em algum momento, e até mesmo em muitos momentos, nós temos que lutar. Qualquer pessoa que está prosperando em sua vida espiritual, notadamente em sua vida espiritual, essa pessoa é uma ameaça ao diabo. Há pessoas também que estão prosperando em sua vida financeira e material, e essa prosperidade econômica é uma ameaça ao diabo, porque essa pessoa vai investir os seus recursos para levar a palavra de Deus até os confins da terra, e isso é uma ameaça ao diabo.
por isso, obviamente, essa pessoa terá confrontos com o inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os demônios fazem muitos cálculos e projeções, e eles são seres inteligentes, e eles sabem onde uma pessoa pode chegar, o que ela pode se tornar, e eles tentam capturar o futuro dessa pessoa, o destino dessa pessoa, a coroa dessa pessoa, para que ela seja apagada. É por isso que os pais devem estar em oração e jejum, para ajudar os seus filhos, para que os seus filhos sejam salvos de muitos estragos que podem ser causados por demônios. Os casos, irmãos, psiquiátricos, a maior parte, a maioria dos casos psiquiátricos são obras de espíritos supressores. Nós não falamos muito na igreja evangélica, por exemplo, em espíritos obsessores. Nós não falamos muito, né? Na igreja evangélica, em espíritos obsessores. Mas eu fui por muitos anos vizinho de uma família que tinha um centro espírita na casa, e a maior luta deles, quebrando as correntes, era para libertar as pessoas de espíritos obsessores. Espíritos que levam as pessoas a terem fortalezas na mente, pensamentos fixos, ideias fixas, espíritos obsessores e também espíritos supressores do destino, do futuro das pessoas. Tanto que os irmãos podem verificar que a grande maioria dos hospitais psiquiátricos são hospitais mantidos por ordens espiritualistas dos ramos kardecistas e outros assemelhados, justamente em razão dessa ligação da psique com espíritos obsessores, opressores, supressores e tantos outros. Então, queridos irmãos, nós precisamos estar antenados para entrar em batalha, não em batalha para sair dessa batalha machucado, vencido, mas entrar em batalha, em conflito, em confronto espiritual, já com armas e com o treinamento adequado. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Agora, precisamos saber que esses problemas não são resolvidos com uma água no copo colocado em cima de uma televisão. Precisamos saber que esses problemas não serão vencidos dizendo para aquele que está sendo usado pelo inimigo: Jesus te ama. Nós precisamos entrar em batalha espiritual, porque é uma realidade. E qualquer crente que não lida com essa realidade, ele está perdendo o seu tempo. E existem muitos crentes que estão lutando uma luta inútil na batalha espiritual. Eu até escrevi um negócio aqui. Não há nenhuma boa maneira
de limpeza de uma fossa. Todos os métodos para limpar uma fossa são métodos agressivos. Até mesmo um cano entupido no banheiro, para limpar esse cano, tem que usar um método agressivo de limpeza. Sim ou não, irmãos? Método agressivo de limpeza. Muitas vezes precisa só da cáustica. Na guerra espiritual, irmãos, é o mesmo. Nós temos que bombear o esgoto do maligno. Esteja onde ele estiver. E o Espírito Santo vai nos dar discernimento para que nós localizemos onde está o esgoto do maligno. Porque há pessoas que ouvem o mau cheiro, que sente o mau cheiro, mas não procura identificar onde está o esgoto. Sente o mau cheiro na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas não procura localizar onde está a origem. O reservatório e toda sujeira tem que ser jogada fora. Agora, para o inimigo fugir, e ele tem que fugir antes de você. Você tem que sair contra ele. Nós vimos isso há poucos dias aqui. Agora, nós não precisamos temer o inimigo. Obviamente, nós não vamos subestimar o inimigo. Nós não vamos ignorar o inimigo. Nós não vamos brincar com o inimigo. Crente não brinca de chutar macumba. Crente não brinca de comer o que está oferecido em uma macumba, ou oferecido aos ídolos. Não é que nós estamos, eu estou agora com temor e tremor diante do maligno. Não é nada disso. Nós não subestimamos, nós não ignoramos, mas nós tratamos com realidade. E eu estava pensando, irmãos, que seria a mesma coisa para alguns entrar em casa e encontrar um estranho em casa e, ao invés de persegui-lo, ao invés de tomar atitudes, falar para ele: olha, espero que você não seja um ladrão, tá? Espero que você não roube nada aqui da minha casa. Olha, eu vou dormir. Olha, quando você acordar, a casa estará saqueada. Agora, falei para os irmãos que nós não precisamos temer o inimigo, mas nós não vamos subestimá-lo, nós não vamos ignorá-lo. Agora, há uma coisa. Eu não posso dizer a você que o diabo não tem poder, que os demônios não exercem poderes, mas eu posso dizer a você que há um superpoder, que é um poder que é maior do que todos os outros poderes concentrados. E você está sendo treinado nesta igreja. O Espírito, a palavra e a igreja está treinando você para usar esses poderes. Oh, aleluia! Esses poderes envolvem a glória de Deus. Esses poderes envolvem o nome que está acima de todo nome, Jesus. O nome acima de todo nome envolve o poder do seu sangue, envolve o poder do Espírito Santo, envolve a oração, envolve a fé, envolve o jejum. Oh, aleluia!
Glória a Deus. Eu creio que o Senhor está nos chamando hoje para um cristianismo mais agressivo. O cristão pode ser violento? Pode sim. O cristão, ele não transige com os demônios. Ele não transige com o pecado. Glória a Deus. Agora tem uma coisa. A Bíblia diz que os olhos de Deus, como chamas de fogo, percorre toda a terra, em busca daqueles que são fiéis, para que estejam com Ele, para que lhe sirvam, para que recebam do seu poder, da sua autoridade, da sua unção, para realizar a sua obra nesta terra. E eu fiquei pensando, eu creio que Deus está procurando aqueles que vão matar gigantes, aqueles que vão até os portões do inimigo e entram em luta. E Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 18, eis que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, irmãos, os homens bem-sucedidos da Bíblia, eu estava olhando, foram homens que partiram para o confronto. Em Êxodo capítulo 10, versículo 28, fala a respeito de Moisés, quando o faraó disse a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Versículo 29, respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Moisés era um rei poderosíssimo, mas Moisés se atreveu a confrontá-lo. A Bíblia fala de Elias, 1 Reis capítulo 18, versículo 17 em diante, diz, quando viu Elias, Acabe disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. Sabe o que Elias respondeu? Não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Mais adiante, no capítulo 21, versículo 20, Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? E Elias disse, eu o encontrei, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Um outro exemplo, irmãos, nós já falamos a respeito de Davi. Mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 43, o gigante disse a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui, e eu darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou hoje mesmo. O Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi, um jovem de pequena estatura diante de Golias, que era um gigante, e Davi o confronta com aquelas pequenas pedras e com a confiança que ele tinha em Deus. E nós já sabemos que ele abateu aquele gigante e depois usou a espada do próprio gigante para cortar a sua cabeça. Irmãos, se Davi tivesse escutado aqueles que não queriam que ele enfrentasse o gigante Golias, o gigante teria importunado Israel, e certamente os filisteus teriam
matado todos eles. Eu gostaria que você esteja entendendo que o Espírito Santo nesta noite está tirando o medo e a covardia. E você está recebendo pelo poder da palavra e do Espírito Santo fortalecimento espiritual. Fortalecimento que vem do Senhor. Para que você não fique tremendo no meio da noite. Para que você não fique tremendo diante das ameaças que fazem os seus inimigos. E você conquiste em nome do Senhor Jesus. Há um texto, irmãos, muito emblemático em Atos capítulo 13, que é quando Saulo confrontou um homem chamado Bar-Jesus. Bar é filho de Jesus. E esse homem, ele estava interrompendo uma pregação que o apóstolo estava fazendo. Então o que aconteceu? Atos capítulo 13, versículo 7. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Versículo 11. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Nós poderíamos falar de Daniel, nós poderíamos falar de Sadraque, Abednego, Mesaque, que confrontou Nabucodonosor, dizendo: eu não vou me curvar a esse ídolo. Mas eu vou jogar vocês na fornalha de fogo. E quero ver se o vosso Deus vai fazer alguma coisa. Aqueçam a fornalha 7 vezes mais. E eles falaram: olha, você não tem nada a ver com isso. Se Deus nos salvar, amém. Se Ele nos salvar, não nos salvar e nós nos queimarmos na fornalha, isso é problema nosso. Agora, esses homens não tiveram medo do confronto. E quando você se torna uma pessoa, do ponto de vista espiritual, violenta, como esses homens, eu quero lhe dizer, como já lhe disse, o diabo vai tentar evitar você a todo custo. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, com muito temor de Deus. Um filho de Deus, quando algum poder se propõe a confrontá-lo, o atestado de óbito deve ser preparado. Eu estou falando isso, irmãos, é em meu próprio testemunho. Agora, eu estou encerrando. Eu quero que você pare e pense nesta noite: o que está afligindo você? É uma doença física ou é uma angústia espiritual? Uma angústia na alma. Os pactos foram removidos? Há algum pacto depois que você aceitou Jesus que foi feito? Eu fiz aqui algumas perguntas. Há maldade em sua casa? Há desobediência em sua casa? Você tem sido hostilizado por seus amigos ou colegas de trabalho ou de estudo? Por seus vizinhos? O que realmente está acontecendo? Você está endividado? Por que você não está avançando em sua vida espiritual? Olha, queridos irmãos, se há impedimentos, esses impedimentos devem ser
encontrados. E você deve entrar em batalha. E como eu vou fazer para batalhar? O Espírito Santo vai traçar as estratégias. O Espírito Santo vai lhe mostrar a melhor maneira de combater, a melhor maneira de conquistar. Agora, você tem que saber o que está acontecendo, qual é a origem, de onde vem, para que você não fique combatendo no ar. Como o apóstolo São Paulo disse, olha, eu estou inteirado de tudo, e eu combato não como quem está dando murros no ar. E tem uma coisa, os inimigos não vão prevalecer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, uma arma que o inimigo usa para desencorajar as pessoas para o combate é a morte, o medo da morte. Agora, há uma palavra de Paulo em Filipenses, e eu quero que você internalize essa palavra nesta noite. Eu quero convidar todos para estar de pé. Eu vou ler esta palavra, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Que Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo, versículo 24, mais necessário por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente para mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O inimigo, ele precisa saber que você não tem medo. E se você tiver medo, nesta noite, entregue o seu medo ao Senhor Jesus. Nós vamos orar agora e eu quero que você seja particular com Deus e específico com Ele. E eu tenho convicção que haverá um novo lidar, um novo modo em sua vida. Talvez estejamos falando em você diante de determinados quadros da vida. Não se manter inerte, como se nada estivesse acontecendo. Quando coisas espirituais estão acontecendo, nós temos que saber que coisas espirituais estão acontecendo. E nós devemos entrar então em combate e em confronto direto. Ah, mas eu vou então agora resistir de maneira agressiva aos inimigos? Sim, resistir e impedi-los no que eles estão fazendo. Aleluia, aleluia. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus, e gostaria de fazer isto agora, este é o momento de você olhar para dentro de você e ver como você é um pecador, e ver quanto tempo você tem perdido na vida. E nesta noite, este convite é para que você se aproxime de Deus e confesse os seus pecados, porque Ele vai purificar de você de toda a injustiça. E o sangue redentor de Jesus, o sangue vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos seus pecados, terá efeito em sua vida. Aleluia. Ó Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Falamos a Tua palavra de acordo com o sentir que veio do Espírito e pelo Espírito. E agora, Senhor, eu quero pedir que aquelas coisas que estão
ameaçando a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, seja em ambiente que for, seja nos seus lares, nos seus trabalhos, sejam, Senhor, por meio de pressões e opressões espirituais. Em nome de Jesus, nós entramos em espírito de resistência. Vamos contra toda essa obra das trevas. Nós nos levantamos contra, em nome de Jesus. Afasta, Senhor, afasta, Senhor, com os cavalos e com os carros de fogo do céu. Afasta, Senhor, todo espírito que de alguma maneira, Senhor, traz algum tipo de opressão, de chantagem espiritual, de chantagem emocional. Em nome de Jesus Cristo, glorifica, Senhor, o teu nome na vida de cada servo, na vida de cada serva. Aleluia. Paralisa, Senhor, os espíritos que proclamam impossibilidades, incapacidades. Paralisa, Senhor, esses espíritos. Em nome de Jesus, nós proclamamos uma palavra de proibição, para que haja liberdade. Em nome de Jesus Cristo, toda opressão que leva a complexos de inferioridade, complexos de feiura, em nome de Jesus Cristo, repreendemos pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.